Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre leitura de obra de arte. Nós podemos ler tudo à nossa volta, nós lemos o tempo, nós lemos a fisionomia das pessoas, de repente a gente entra numa sala com algumas pessoas e vê ali que é um comportamento estranho, então nós fazemos uma leitura do comportamento para saber como que a gente vai reagir, né? De repente está todo mundo muito sério, eu faço uma leitura, alguma coisa aconteceu aqui. O tempo, né? Quando a gente vai ler o tempo, será que eu levo uma blusa? Será que vai chover? Pego o guarda-chuva? Dizem que a cartomante lê as cartas, lê o seu futuro ali nas cartas. A quiromante, né, a cigana, muitas vezes lê a sua vida, os traços da sua vida na palma da sua mão. Então a leitura não é uma coisa que acontece apenas de texto escrito. Nós lemos tudo à nossa volta, ou seja, nós temos uma interpretação a partir dos sinais que o mundo nos dá. Então a gente lê o mundo inteiro. E uma obra de arte também, ela pode e deve ser lida. A gente só vai saber, só vai apreciar uma obra de arte se realmente a gente interagir com ela. E uma das melhores maneiras de você interagir com uma obra de arte é fazendo uma aproximação por meio de uma leitura. Qualquer pessoa pode ler uma obra de arte, porque ela depende primeiro de um contato. Porque qualquer pessoa pode ler o tempo e saber que vai chover. Qualquer pessoa entrar numa sala pode ver se o clima está bom ou não está bom, né? Então qualquer pessoa tem acesso a essa primeira leitura. Nem todo mundo lê as cartas, porque aí você precisa ser iniciado. Leituras mais aprofundadas de uma obra de arte demandam alguns aspectos. Essa ideia da leitura da obra de arte faz parte de uma abordagem metodológica de uma autora chamada Ana May Barbosa. Ana May Barbosa é uma arte educadora e ela faz uma proposta triangular do ensino da arte. Ela diz que para você aprender a apreciar uma obra de arte, você precisa ter 3 aspectos, né, para você aprender sobre arte. Um deles é a leitura. Você se aproximar, você olhar, você se interessar, você ser fluente ali, né? Na verdade, a palavra certa é fruir a obra de arte, ou seja, eu poder falar sobre ela, eu estar inteirado, eu gostar, eu entender, eu conseguir adentrar esse universo, certo? O outro aspecto é o contexto histórico. Esse contexto histórico ajuda a aprofundar a leitura. Então, o contexto histórico vai me dizer em que período ela foi feita, por que ela foi feita assim, por que não foi feita de outro jeito. Enfim, a gente sabe tudo que está no entorno dessa obra, as questões econômicas, sociais, do período onde ela foi pintada. Então, ela é como se fosse um documento histórico. E o terceiro momento é você produzir, ou seja, você começar a tentar experimentar fazer arte. Professor, mas eu não sei desenhar, eu não sei pintar. Isso tudo a gente pode aprender, se a gente tem sensibilidade para olhar, se a gente gosta, se a gente tem esse impulso para se aproximar de uma obra de arte, alguma coisa a gente é capaz de fazer, né? Como a gente consegue escrever um texto para expressar um sentimento, talvez não com o requinte poético que algumas pessoas têm a facilidade, mas se a gente se esforçar, a gente consegue escrever uma poesia. Se a gente se esforçar, a gente consegue pintar, desenhar, esculpir, cantar, contar uma história de uma maneira divertida, né? Então são esses os 3 aspectos que a gente diz do aprendizado da arte. Ir lá e tentar fazer, produzir, ler, aprender a ler uma obra de arte, né? E estar disposto a ler essa obra e também se aprofundar no contexto histórico. Hoje nós vamos falar de leitura. A leitura de uma obra de arte, ela tem 3 níveis. Nós temos um nível chamado nível sensorial. É o que a gente percebe, é o que a gente sente quando a gente olha uma obra. Esse nível sensorial ele vai mexer com os nossos sentidos. Então, por exemplo, eu chego a uma obra e acho que ela é bastante iluminada. Ela me passa algo de luz, que aquilo está iluminado. De verdade, um quadro ele está iluminado. Um quadro ele tem tintas, é uma camada bidimensional, mas eu tenho a sensação, ela consegue atingir os meus sentidos nesse aspecto. Outra coisa é eu olho para uma obra de arte e acho assim, nossa, tem profundidade, parece que vai longe, então eu sinto a profundidade, sinto que o quadro tem profundidade, apesar de ele ser feito bidimensionalmente. Eu posso sentir então, olhando para uma obra, perceber se está de dia, está de noite. Por exemplo, eu vou colocar uma obra aí, essa obra é de um artista chamado Magritte. Esse Magritte ele é um artista de um período histórico chamado surrealismo. Dá uma olhadinha para essa obra, você sente que essa obra, nesse lugar que ela está sendo representada, está de dia ou está de noite? Nesse lugar está frio, está quente,
Qual seria a temperatura? Qual seria a hora do dia? Então, eu estou fazendo a pergunta, vai respondendo mentalmente. Pois bem, esse é um tipo de leitura que nós podemos fazer, as sensações que a obra me causa, tá? Posso também considerar se ela é áspera, se ela é macia, enfim, tudo que afeta os meus sentidos. Será que tem um som rolando ali? Lembra do quadro que nós vimos? Tem um som? Você acha que tipo de som está ali? Essa é a leitura sensorial. Temos uma leitura que se chama leitura racional. Esse nível de leitura eu olho e vejo o que está ali. Bom, eu vou colocar uma obra aí para vocês. Essa daí é uma natureza morta de um autor, de um pintor chamado Paul Cézanne. É um pintor representante de um período que se chama pós-impressionista. O que eu vejo aí? Tem uma natureza morta, geralmente é composto por arranjos, né? Então consigo ver aí vaso, consigo ver frutas. Que frutas que eu vejo? Aonde que ela está? Então eu vou descrever as coisas que eu estou vendo. É uma leitura racional. Descreve aí mentalmente nesse momento quais são os elementos que você está observando nessa obra. Muito bem. Então nós fizemos aí uma leitura. Eu olhei para uma obra e vi o que estava ali sendo representado e consigo identificar. Vejo mesa, vejo frutas, vejo uma toalha de mesa. Eu posso falar inclusive das cores. Que cores que eu vi ali naquela obra. Enfim. E o último nível de leitura, quando eu digo último, não se segue uma ordem. Eu não faço primeiro uma leitura, depois outra. Elas acontecem simultaneamente. Mas eu estou categorizando para que a gente possa entender um pouco melhor, né? Para a gente fazer confusão e entender que categoria ela pertence. Então, o último nível de leitura que eu vou falar para vocês se chama leitura emocional. Como o próprio nome diz, uma leitura que vai mexer com as nossas emoções. Essa leitura ela depende muito do ponto de vista de cada um. De repente, todo mundo entra em consenso que na segunda obra que nós vimos, ali tem um cesto com frutas, né? Provavelmente, poucas pessoas diriam que não estão vendo aquilo. Na leitura sensorial, talvez algumas diriam, tá de dia, não, mas parece que tá de noite. Enfim, tem uma brincadeira, uma pegadinha lá. Quando a gente tiver aula presencial, eu falo para vocês. Mas pode ser que mude um pouco. Por exemplo, alguém que nasceu no Alasca, talvez o frio para eles, olhando para aquela paisagem, ela pode não aparentar frio. Mas alguém que nasceu num país quente vê algum indício de vento ou de um clima mais ameno, pode achar que é frio. Então, talvez pode mudar um pouco pela sua característica pessoal, mas geralmente tem consenso. Se está de dia ou está de noite, isso é difícil a gente entrar em desacordo. Mas a leitura emocional é muito particular. Cada pessoa tem a sua percepção. Então, vamos ver essa obra. Essa obra é do Cândido Portinari. É de uma série de retirantes, né, que ele faz. Ele é do período modernista brasileiro. E aí, o que essas pessoas estão sentindo aí na obra? Então, é como se eu estivesse absorvendo esse sentimento deles, sentindo o que eles estão sentindo. O que você sente? Você acha que essa obra é uma obra alegre, é triste, é melancólica? Que tipo de emoção essa obra me transmite? Pois bem, a gente que possa dizer, não, eu me sinto triste, eu me sinto angustiado. A gente fala assim, não, eu me sinto indiferente, né? Eu acho difícil alguém falar que a obra transmite alegria, mas a interpretação não pode ser livre. O autor, né, da obra, que é o pintor, ele pode querer expressar alguma coisa, mas o público é o que vai dar o veredito final, o que sentiu. Bom, a partir disso vocês têm aí umas atividades para fazer, né, uma atividade de leitura. Tem uma obra ali, eu gostaria que vocês fizessem a leitura dessa obra, que vocês conseguissem, para mim, colocar essas características. Pensando nisso. A explicação está lá, escrita direitinho, mas é mais ou menos o que vocês fizeram agora. Então não tenham medo de colocar o que você imaginou, o que você pensou. Nesse primeiro momento não tem erro, não tem acerto. É um exercício de percepção. Então vamos fazer uma leitura de obra de arte. A partir de agora você pode ler não só essa, mas como outras obras. Tá bom? Então estão convidados a fazer a leitura da obra de arte ali indicada no exercício, na atividade, utilizando esses 3 níveis: racional, sensorial e emocional. Até o próximo vídeo.